anos do Corinthians. Quando ele for embora, nós vamos saber. Vai saber só quando ele sair. Boa tarde, fiel. Bora reagir a mais um vídeo? Agora eu vou trazer uma análise que o craque Neto fez sobre o Corinthians estar correndo contra o tempo para quitar suas pendências com os funcionários. No vídeo, ele abordou um assunto muito importante sobre o Garro e o Yuri Alberto e explicou o porquê de estarmos sendo reféns dos empresários. Bora conferir? Eu vou deixar minha análise completa no final do vídeo. Vocês não têm dinheiro para pagar os funcionários. Eu não sei quanto que é a folha salarial dos funcionários do Corinthians. Talvez os 4 milhões, mas 5 milhões, acho que não passa muito disso, né? E aí eu não tenho dinheiro. Primeiro eu pago ele, aí depois eu pago o coisa. Aí entra os seguranças. Agora sai que não pagou. Pô, peraí, vamos lá. Eu sou contratado, aí eu chego numa empresa, eu tenho todas essas mordomias e eu tenho que fazer uma coisa igual todo mundo faz, jogar bola. Só que eu tenho os privilégios. Quais são os privilégios? Eu entro com segurança, eu tenho aqueles dois carros dele. Carro blindado. Carro blindado. Eu moro numa suíte de 1.170 metros. Eu vou 2 vezes, 3 vezes aí em Taboão da Serra. Eu vou em Paraisópolis. Bom para Paraisópolis sou eu, irmão. Que dou bola, que dou camisa, que sou amigo dos caras da resenha, que estou junto com os caras. Que tem lá na Paraisópolis o tênis do Rogério, que sou eu que dou bolinha. A minha escola que eu tenho em Diadema, com 40 alunos, que dá alimentação. É isso que a gente tem que entender. Agora, ele como profissional, ele não fez nada de errado no Corinthians até agora para mim. Ele está sendo um baita profissional, isso é uma verdade. Agora, o custo-benefício dele chegou para o Armando, que é o vice-presidente hoje, né, Armando? Que agora você está no poder, e também seu Osmar Stabile. Seu Osmar Stabile. Então, vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês correm para pagar ele. Vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês pagam 2 carros, 4 segurança, 300 mil que saiu no GE. Tá lá, Cascão, pega lá. Eu quero mostrar que é o GE. O GE deu. Os caras já sabem a empresa que é. Alguém sabia a empresa? Não sabia, não. Alguém sabia qual é a empresa que tinha contratado eles? Não. O GE já sabe. Quem passou para eles? Quem vocês acham que passou, gente? Pô, é óbvio. É óbvio, pô. Isso é lógico, pô. Então já deve isso, deve aquilo, já devo salário. É um passo assim, é um passo para eu ter qualquer desconforto. Que, por sinal, quando tiver jogos e também não jogar bem e não fizer gol, você sabe que o torcedor vai cobrar ele como já está cobrando. Já é um passo para eu ir embora. Eu já voltei para a seleção da Holanda, certo? Ele é um cara, o maior artilheiro da história, é bom de bola pra caramba. Ajudou o Corinthians no Brasileiro, ajudou o Corinthians no Paulista, mas quem fez os gols nos clássicos foi o Yuri Alberto, que não joga contra a equipe do Bragantino, que não joga contra o Bragantino. Então, tudo isso que eu estou vendo em relação às dívidas, em relação ao que acontece com o Memphis Depay, eu acho que está sendo uma coisa tipo para o cara ir embora. Eu acho que ambas as partes, sabe? Eu não fico bravo que vocês vazam isso, eu não fico bravo que você também... E aí eu vou levando. Que ponto que você enxerga isso, meu querido maravilhoso Veloso? Bom, boa tarde. Sem dúvida que essa diretoria que entrou agora, que está assumindo, está vendo que realmente alguns absurdos foram cometidos pela diretoria passada, né? Você viu o tamanho do endividamento do clube com 1 ano e 4, 5 meses do Augusto à frente ali da presidência do clube. Então você tem que realmente fazer com que o clube possa ser o mínimo administrável, né? Você possa sanear algumas dívidas, diminuir as dívidas e a folha de pagamento, claro, é um custo muito alto para o clube. E é uma irresponsabilidade você contratar um jogador na atual situação do Corinthians financeira com todas É diferente as de quando contratou ele, certo? Não, piorou, né? Piorou, né? Piorou. É. Com todas essas regalias e um custo desse para o clube, que realmente o clube não tem a mínima condição de arcar. O Corinthians não pode ter um jogador que custe tanto na sua folha de pagamento, embora tenha sido importante o ano passado no Brasileiro. Mas mesmo assim, se você olhar, muito pouco. a condição não dá. O Corinthians não tem condição hoje. O que ele foi, é muito pouco, é muito nome para pouca bola. Tá certo que o Souza sempre lembra que era uma aventura, mas essa aventura aí eu tenho certeza que o corintiano não quer participar. E tem uma outra coisa.
Ó, vocês viram aí que a imprensa aí, porque todo mundo tem as informações, cada um tem a sua fonte. Vamos lá. A imprensa deu Igor Vinícius, não contratou. A imprensa deu Marcos Vinícius, é o menino, é Marcos Vinícius, o menino que joga lá fora. Carlos Vinícius, também não contratou. A imprensa deu que ia contratar o Biel, não contratou. O Vitor Sá agora. Agora está falando o Vitor Sá. Não vai contratar. Sabe por que não vai contratar? Porque não tem um centavo. Não tem um centavo. Então, como é que pode o Fabinho querer contratar alguém se eu não tenho um centavo? Se eu tenho que pagar o Memphis, aí eu tenho que pagar o hotel do Memphis, aí eu tenho que pagar os seguranças do Memphis, aí eu tenho... Espera um pouquinho. Aí o que eu ganhei de 5 milhões, por exemplo, que é o da Federação Paulista de Futebol, não é meu, é do Memphis. Tudo é pro cara, irmão. Tudo é dele. Que, por sinal, sabe o único jogador que foi contratado esse ano? O Angileri. E que é um baita do lateral esquerdo. Sabe quem contratou? Ramon. O Ramon. O Carrijo também, né? O Carrijo também. E o Carrijo foi do ano passado, certo? E o Carrijo também. Então, dá uma olhada só. Como é que o Fabinho, como é que você, Dorival Júnior, vai querer contratar alguém? Aí vem o papo furado, Souza. Olha, vamos dar chance pra base. A base, o sub-20 do Corinthians, tá difícil. Só toma pau. Perdeu pro Palmeiras agora de 3-0. Só toma cacete. Então, você acha que os meninos da base, que não jogam na base, que não levam o Corinthians a ser forte na base, eles têm condições de entrar num fogo desse? Numa fogueira dessa num momento como esse? Óbvio que é difícil, mas o Memphis, eu trabalho incessantemente para que eu possa pagar agora a empresa, que a empresa não tem nada a ver com isso. Então, aí daqui a pouco vai ser assim, ó, já não pagou o outro. Aí daqui a pouco não pagou o outro. E aí, como é que o Dorival Júnior e como é que também o Fabinho Soldado, que fez das tripas aos corações para que pudesse o ano passado contratar todos os jogadores que ele contratou, e se não fosse o Fabinho Soldado, o Corinthians tinha caído. Concordo, mano. Mas tinha caído de um jeito para a segunda divisão de novo. Se não tivesse sido as contratações, que inclusive é do Memphis. E que jogou bem, mas não é tudo isso. O que o Memphis fez mais que o Yuri Alberto? O que ele decidiu no Paulista que ele fez a música? Quem fez os gols do Clássico? Foi o Yuri Alberto. E aí você contratou o Angileri, mas eu tenho mais 3 laterais. O gol do título foi passe dele, né? É. Assistência dele. Aí, que ganhou 1,5 milhão. É o mínimo que ele tem que fazer, né? 100 por cada assistência. É 100 mil por cada... 1,5 milhão? Não, por 15, não é? Não, e foi o gol do título, tem um prêmio. 4 milhões e 700. É isso. Mais 5. Quem deixou assinar? O financeiro, o diretor, Jurídico. o jurídico. Mas você... Ah, não, aí vocês esquecem desse tipo de gente. Aí vocês entraram. Vocês não estão aguentando pagar ele. Vocês só contrataram o Angileri. Aí eu tenho Palácios, eu tenho Hugo e eu tenho o Bidu. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão brincando porque mandaram o Giovani agora. Você viu o menino centroavante? Ele é craque de bola? Não. Ele é um centroavante bom? É. Menino da base. Você viu o que aconteceu, Veloso? Não, do Vocês Giovani viram? eu não sei. Vocês sabem ou não? Então eu vou explicar. Ele estava para vencer o contrato, certo? Sim. O que aconteceu? O Corinthians não renovou o contrato dele, ele foi embora agora livre. Um menino de 20 anos. É como se você comprasse uma casa ou comprasse um carro, porque jogador é mercadoria, certo? A gente sempre foi, não fomos? Certo. Tá. Aí eu não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento. Aí eu não pago o IPTU, não pago as coisas, e vou deixando e eu perco meus bens. Eu perco o que eu tenho de mais valor. O que o clube tem de mais valor? É a torcida. Depois é o jogador. Aí um menino de 20 anos, eu perco ele. Ele foi embora para a Itália por 1,5 milhão de euros. O Corinthians ganhou alguma coisa? Absolutamente nada. Sabe por quê? Não ganhou? Mas ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque não dá ibope. Você não vai falar do Giovani, que não vai dar audiência. Né? O cara vai querer ir embora daqui. Pode ir. Tá tudo certo. Vai para onde vocês quiserem. Mas aqui é outro tipo de programa. Aí você perde um Giovani, que você poderia ter renovado o contrato. Eu vou renovar o seu contrato, Giovani. Mas vou fazer o seguinte, eu renovo, você tem uma proposta de 1,5 milhão, não tem? Que a gente já sabe. Então eu te libero.
mas a gente vende você por 3. Você fica com 1,5 milhão, o clube fica com 1,5 milhão. Não, o que eles fizeram? Tanto aqueles que saíram, como aqueles que entraram. Deixou o menino em livre. E ele foi embora para a Itália. É justo com um clube isso? Mas, Neto, não adianta querer renovar com o menino faltando 6 meses, porque daí não vai Isso. renovar mesmo. Tem que renovar com 2 anos já, Isso. com 1 ano e pouco, fazer um planejamento, põe uma multa alta, o cara não Isso. sair. E daí você E obriga na o clube multa a negociar. alta, eu sei que eu vou diminuir Lógico, a você multa. negocia. Mas eu negocio. Você fica Aí eu do não lado arrebento forte. com o clube. Exato, você margem fica pra do lado negociar. forte da Não é negociação. verdade? Claro, você tem margem. Você tem margem para brigar. A multa, por exemplo, a multa do Richard Hughes é 100 milhões de euros. Isso. Não vai vender por isso. Vai por 30. O Roma Vai. já ofereceu 30 Mas milhões. você tem a margem para negociar. Você tem a margem Mas na para hora negociar. Da negociação, né, o cara vai falar assim, ó, você quer dar quanto? 20? Ele tem a multa de 100. Cara, vamos fazer nem 20, Sabe o que 100, o Palmeiras vamos pode ficar fazer? 30, 40, Ó, vocês me resolve. dão os 30, Exato. mas vocês pagam os 5% que o Guarani tem. Cara, isso é coisa... Exato. Não é? Os 10 do jogador. Os 10 do jogador, então vamos fazer ela por... Não, aí o Corinthians, que tá quebrado, que não tem dinheiro para pagar os funcionários, que vocês não entraram aí? Osmar Stabile, você não entrou? O seu vice-presidente não entrou? Vocês não entraram? Vocês não já tava sabiam lá, que né? tava... Vocês não sabiam que do jeito que estavam tava? lá, já. estavam lá. Não Vocês entraram, estavam já lá. estavam lá. Você era vice. Assumiram agora, né? Você era segundo vice do Augusto. Você era o primeiro vice do Augusto. Vocês sabiam. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Vocês não estavam estavam lá. lá. Mas agora, por exemplo, aí o Memphis está lá. Mas, tudo bem, se eles alegam que o Augusto não passava nada. Minha mãe também não se passava, alegou. tá bom, agora A mãe fica- alegou também que não passava nada pra mim, meu pai também. As doenças venéreas que eu paguei. É todo mundo pega, velho. Todo mundo pegou, agora vai avisar que tá? Ué, mas você não é vice? Não passava nada, mas você não sabe? Mas por que vocês quisem entrar se você não tem salário? É tudo por amor ao Corinthians, então. Cara, Souza. esse negócio do Giovani aí, se a gente for ver... Só vergonha, Gabriel Martinelli, o menino que jogou no Red Bull Bragantino, Claudinho, Marquinhos. E se a gente for enumerar aqui as coisas que as pessoas fazem no Não, o Corinthians... Claudinho É um uma das absurdo. maiores vergonhas, porque o Corinthians conseguiu tirar ele do Santos, trouxe ele e aí venderam por 80 milhões. E o Tite botava ele de lateral direito. Vocês lembram onde ele jogou, o Claudinho? Na seleção? Não, antes de tudo isso. Eu sei porque, como eu acompanho o campeonato de Campinas, ele jogou na Ponte Preta, irmão. Olha isso. Mas ele jogou na Ponte Preta, ele foi vendido por 80. Sabe o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Ele foi o melhor jogador, ele foi artilheiro, ele foi revelação. revelação. Ele foi vendido por 80 milhões, o Tite não quis ele. O Tite não... o grande Tite, o Tite não quis o Marquinhos, que falou que era pequenininho. O seu Mário Gobi disse isso. Não quis o Marquinhos, foi emprestado para Roma por 5 milhões. Depois de 10 meses, ele foi vendido por 35 milhões para o Manchester, para o Paris Saint-Germain. Olha que loucura! Tem muito... Mas aí vocês abrem as pernas pro Memphis, que fez 13 gols e que paga tudo pro cara. Tá certo isso? Perde o Giovani. O Everton também não é dessa época? O Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro, sabe o que também. foi? Eu vi uma entrevista do também. Andrés. Eu vi uma entrevista do Andrés, não sei aonde que ele deu entrevista no podcast, porque o Everton Ribeiro foi e falou, mas eu ia prejudicar o menino. Aí eu mandei ele pro Curitiba por causa de 1 milhão. É isso. 1 milhão. É igual o Léo Príncipe, chegou lá, vim fazer... que Não, que fazer teste, fica 5 anos aqui. Jonatas Cafu, que o Duílio contratou com todos vocês, o Jonatas Cafu ficou 3 anos no Corinthians. Ele teve 5 participações, aonde todas como reserva. Não fez nenhum gol. O Corinthians pagou para ele 300 mil durante 3 anos. Entrou na justiça agora para 2 milhões e meio. Como é que vocês querem que um clube possa se desenvolver assim, gente? Mas aí, você corintiano fica bravo comigo porque eu tô falando essas coisas. Você pode ficar, irmão, mas isso tudo que eu tô falando é verdade, não é mentira. Não é que eu tô plantando uma coisa para dar audiência, para ser... Não é nada disso. Pô, desculpa, daqui a pouco vocês vão perder o Garro, porque eles não vão ter dinheiro. Vocês já perderam vários jogadores. O Memphis vai embora. O Yuri Alberto, que vocês têm 50%. Alguém sabe do que aconteceu da transação ou da negociação do Yuri Alberto? Não, mas daqui a pouco vamos saber. Quando ele for embora, nós vamos saber. Porque o André Cury vai entrar na justiça e vai saber. Porque 50% é do Corinthians. Os outros 50% é do Zenit. Não é verdade? Uhum. Então a gente vai saber só quando ele sair. Porque agora ele não vai falar, porque ele não vai querer se indispor com a torcida. O André Cury também não vai.
Ô, o Corinthians deve quase 300 milhões para 6 empresários. 300 milhões. E a gente aqui pagando pau. Olha, parabéns ao Fluminense, ao Palmeiras. Os caras trouxeram 300 milhões. Mas não são 300 milhões. Você vai tirar 30% e mais 15% aqui. É metade só, é 150. 15% aqui, 30% lá. O Corinthians deve 300 milhões há quantos anos? A gente mostrou aquele dia, lembra, Veloso? Dos juros, que lembra? Que era, O melhor lugar de investimento é o não tem Corinthians. lugar melhor que investimento. Tinha até 1,9 ao mês. 1,9 ao mês. O Corinthians, e determinados presidentes, eles fizeram confissão de dívida. Eles fazem confissão de dívida em relação aos negócios deles. E aí vocês têm a ideia que essas pessoas que lá estavam podem voltar e são as mesmas. Alguma coisa não está batendo aí. Souza. Não tá batendo mesmo. E esse jogo de empurrar as coisas um para o outro, agora eu não sei, não, eu não sabia. E era tudo lá dentro. Tudo fazia parte da direção, tudo estava ali, aí agora fala que não sabia porque o Augusto não passava nada para eles. A realidade é uma só. O Corinthians é um clube gigante que ainda não está numa situação mais pior do que está, por causa do seu torcedor que bota 42 mil pessoas. É muito dinheiro que todos os entra, jogos. Souza. É isso. Olha só, aí eu sou presidente agora, Osmar Stabile, o Armando aí, né? Osmar Stabile, o Armando. Aí eu chego, ligo lá pro Reinaldo Bastos. Ô, Reinaldo, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom, e eu sei, Osmar? Tô morto, cara, tô sem farofa, eu tô sem ovo, eu tô sem banana. Na verdade, eu tô com um pepino desse tamanho assim, cara, tipo Kid, sabe? Aí, o que você quer? Pô, dá pra você me antecipar o ano que vem? Tem uma carta aí? Tem uma carta aí, é a federação. Lógico, né, irmão? Claro. Tá maluco? Eu vou ter o Corinthians sentado aonde? No colinho da onde? Da federação, certo? Porque quando você deve, quando você não paga o seu cartão de crédito, quando você deve os seus boletos, você senta no colo dos bancos. Aí o banco tira do ar. Aí o banco vem e faz assim com você, ó. Creu! Aí você não tem conversa. Aí o Corinthians vai, pega uma cartinha de 44 milhões. Eu já não tenho aquele dinheiro que é do ano que vem. Ano que vem já está comprometido. Eu já estou comprometido. E quem entrar ou quem deixar de sair. É problema dele, não E aí eu não penso no clube. O que É me muito chama louco aten- isso. o que me A gente chama ouve- aten- Ô, Veloso, o que me chama a atenção é que os caras ainda querem contratar. Não, e o que a gente ouve também é que o cara fala assim, ó, eu sabia que estava ruim. Depois ele sempre fala assim, né? Mas sabe o que eles falaram? Tá pior do que eu pensava. Cara, eu não sabia Todo que não mundo tinha sabe dinheiro em que caixa. tá, é. Mas vocês conseguem ter. Brota dinheiro? Bom, Fiel, deixando aqui o meu ponto de vista, a gente vai ter que rezar muito para essa atual diretoria fazer o mínimo. Não tem como defender uma atitude dessas em que os jogadores recebem seu dinheiro no dia certo, enquanto os funcionários com salários mais baixos ainda não conseguiram o seu ganha-pão. Sim, é um assunto muito delicado que precisa ser debatido até mesmo entre nós torcedores. Afinal de contas, estamos falando de uma diretoria que até pouco tempo atrás estava pensando em contratar o Biel por 45 milhões de reais. Uma loucura, né? Bom, espera-se que até a semana que vem tudo isso já esteja 100% resolvido. O Stabile deve quitar todas essas pendências e vamos ver a imprensa parar de falar sobre essas questões. Vale a pena relatar que o Timão está no mercado da bola, atrás de atacantes, e até o final do dia vou trazer aqui outros vídeos importantes sobre a nossa janela de transferências. E para quem está curioso sobre o futebol do Carlos Vinícius, jogador que vem sendo especulado por aqui, eu peço que entrem no canal e confiram o vídeo com uma análise completa que eu fiz sobre o futebol dele, ok? Vão lá conferir.